Olá, queridos, graça e paz. Vamos nesta noite meditar no livro dos Salmos, 125. Leamos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre permanece. Como em roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, quanto aos bons e às que são retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente aos malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? É um Salmos que nos inspira assim muita confiança. Todos os salmos, a maioria dos salmos, ou quase todos eles, quando lemos, eles sempre expressa algum sentimento de alegria, sentimento de tristeza, talvez de dor, sentimento de vitória. E aqui não foi diferente. A gente pode observar aqui nesses salmos que alguma situação naquele momento na nação de Israel estava acontecendo. E tudo leva a crer que eles estavam sendo oprimidos, eles estavam enfrentando uma opressão dos inimigos. O povo de Deus naquela época tinha muitos inimigos, que muitas vezes confrontavam com o povo de Deus, tipo os amalequitas, os amonitas, dentre outros. E muitos reis daquela época, mesmo reinando a nação de Israel, eram reis ímpios, que por sua vez oprimiam muito o povo de Deus. E eles chegaram ao ponto, às vezes, de sofrer muitas perseguições por conta disso. E era necessário eles terem força, eles terem confiança em Deus, para que eles não viessem a desvanecer, a desviar dos caminhos do Senhor. Por isso que o salmista aqui ele começa dizendo no 125, no versículo 1, dizendo, os que confiam no Senhor. Confiar no Senhor é mais do que ter um pensamento positivo. Confiar no Senhor é crer que Ele existe, é crer no poder da Sua palavra, é crer que Ele é capaz de fazer grandes e maravilhosas coisas para as nossas vidas. Ele é capaz de mudar qualquer situação do nosso estado físico, emocional, qualquer que seja. Isto é confiança, é crer de uma maneira não superficial, mas de uma maneira profunda. E aqui a gente vê a expressão que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, o monte de Sião até hoje nunca foi abalado. E o salmista faz essa comparação, que o povo de Deus, a nação de Israel, deveria ser como esse monte. Deve permanecer firme, deve permanecer inabalável, porque é uma promessa de Deus. Então aqueles que confiam no Senhor, por mais que enfrentam lutas, por mais que enfrentam dificuldades, por mais que enfrentam perseguições, por mais que enfrentam sofrimentos e dores, mas saibam de uma coisa, se você confiar em Deus, você vai permanecer firme e inabalável. O versículo seguinte diz que como os montes estão em redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Ou seja, Jerusalém era uma cidade que ficava um pouco em um aclive, e em volta da cidade tinha muitos muros, uma muralha que impedia com que os inimigos invadissem. E aqui a gente percebe que o povo de Deus é dessa forma. O povo de Deus está sempre sendo protegido por Deus, pelos anjos de Deus, porque a palavra do Senhor nos garante que os anjos do Senhor, eles não estão distantes de nós. Diz que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. E para que serve um anjo acampado ao nosso redor? Nada mais é para nos proteger, para nos livrar de todo mal, para nos livrar de setas malignas e inflamáveis que muitas vezes o inimigo tenta colocar nas nossas vidas, como no nosso caminho. Deus está em volta de você.
Deus está em volta do seu povo, Deus está em volta da sua igreja, Deus está em volta da sua família para te dar proteção, para te dar livramento. Então nós já ouvimos nesses 2 versículos que Deus é um Deus de promessa, que o nosso Deus é um Deus de livramento. E no versículo seguinte, o terceiro em que lemos, nós percebemos também que o nosso Deus, ele é tão poderoso, ele é tão forte, que diz que o Senhor é aquele que protege e guarda o seu povo das coisas ruins. E que aqueles que estão sempre do lado do Senhor não devem desvanecer a sua fé. Porque aqueles que outrora fizeram isso, perderam a esperança. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas aqui a gente percebe que Deus estaria realmente fazendo com que não iria demorar a situação em que a nação de Israel estava vivendo. Porque Deus sabe que no momento em que a luta às vezes seja muito grande, o sofrimento seja muito longo, as pessoas às vezes começam a ir perdendo aos poucos a esperança. Mas antes que isso aconteça, Deus vai lá, estende a mão, estende o seu poder e começa a mudar a situação. Começa a derrubar os inimigos da sua vida, mesmo que 1000 estejam ao teu lado, 10.000 à sua direita. Mas diz a Bíblia que você não será atingido, porque o nosso Deus é o guarda fiel do seu povo. Ele está ali para te proteger, para te dar vitórias e livramento. Lembre-se disso. Aqueles que uma vez caíram, desvaneceram da sua fé, foram entregues para o mundo, foram entregues juntamente com seus inimigos, como diz aqui a sua palavra. Mas meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, você que está ouvindo essa mensagem, saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Se você não desistir dele, ele vai estar sempre do seu lado, te dando vitórias, te dando livramento, te dando bênçãos. Porque esse é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Que Deus possa continuar ministrando a palavra dele no seu coração. E que você sempre assista com atenção às mensagens que Deus me dá. Se você curtir, se você também compartilhar, vai estar ajudando esta mensagem a ser divulgada em outros corações que necessitam. Portanto, se inscreva e compartilhe. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida, no nome de Jesus.